Si j'ai le choix entre la guerre et Kessler, je choisis Kessler. La peur et l'oppression. Bon gouvernement, tyran. Amigos da TV Cidade, o programa Memória Esportiva está hoje em Tremembé. Nós vamos entrevistar o Fernando Henrique de Abreu. O Fernando, ele é arqueiro, né? Ele dá instrução aqui nos Arqueiros do Vale. Ele vai falar um pouco sobre esta modalidade esportiva, né? O tiro com arco. Como é que surgiu isso na sua vida, Fernando? Primeiramente, boa tarde. Surgiu como já desde da adolescência, desde a infância, a gente sempre tem muita gente tem aquela vontade, né, de atirar. Então eu gostava até um pouco de arma de fogo, mas o arco e flecha é uma coisa que chamava muito a minha atenção. Eu em algumas viagens cheguei a ter algum contato, mas foi mais recente agora em 2009, 2008, 2009, que eu fui realmente pegar um arco para atirar com uma certa frequência. Onde foi isso? Eu comecei em São Paulo. Eu fiz um curso, né, porque já me orientavam na época, e que isso é uma verdade, hoje tenho até base científica para dizer, que não é interessante a gente comprar um arco e sair atirando, né, por diversos fatores. Um arco ser muito pesado, criar uma lesão, e questão de segurança. Então eu comecei em umas aulas numa arqueria lá em São Paulo, arqueria Bandeirante, e frequentei. Logo na sequência disso, comprei um arco bem básico. Aqui eu tinha um espaço, comecei a praticar, né, com o que eu tinha aprendido lá, e isso foi se aprimorando. Até que eu comprei um equipamento um pouco melhor, comecei a participar de torneios, né, de campeonatos. Aonde, Fernando? Os torneios que eu participo são da Federação da Field Brasil. Eles acontecem em várias cidades, né? No Rio de Janeiro, em Minas, aqui em São Paulo, em várias cidades. Então é um pouco itinerante. Então eu já fui em Itu, enfim, nós temos torneios em Pedreira, lá no Rio em Vassouras, enfim. E aí eu comecei a participar desses torneios. Com o tempo, eu vi que na região, em São Paulo tinham várias arquerias, mas na região não tinha. Então foi quando eu, com um toque empreendedor aí, falei, olha, vou me certificar, né, vou me habilitar tal, e montar uma arqueria escola. Você habilita, você registra? Então, na verdade eu sou federado, né? Sou instruído pela federação, inclusive os cursos que a gente faz tanto pela federação da Field quanto da CBTARCO, né? Que é fita, que é outro tipo, que é o arco olímpico. Eu tenho habilitação nas duas modalidades. E aí eu tenho essa habilitação para dar o curso. Porém, os meus alunos, eles saem aqui, eu dou só o curso nível 1 básico, com tiro instintivo, né? Então, por exemplo, aqui a gente não sai ninguém atirando tiro olímpico nesse curso básico, mas é o primeiro passo que todo arqueiro tem. Todo arqueiro dá esse primeiro passo, que é atirar primeiro instintivamente. Então, ele sai habilitado a participar de algumas provas, né, de um indoor, ele sai habilitado a participar de umas provas field, que são
com patrulhas no meio até do mato, né? E que vocês têm imagens aí para ver, é um tipo de prova muitíssimo interessante, né? Muito aliado à natureza, é uma coisa bem peculiar. Muita gente não conhece isso, muita gente conhece o tiro com arco como é o olímpico, né? Que é uma linha de tiro com vários arqueiros atirando ali só numa linha de tiro num alvo. E depois os embates em dupla, né? Como vão ver hoje, esse ano nas Olimpíadas, né? E aí a gente habilita a sair e já participar dos torneios desse tipo de field. Você falou aí em Olimpíadas, né? Nós temos algum atleta com essa possibilidade de participar das Olimpíadas? Sim. Aqui no Brasil nós temos vários atletas que estão, mas ainda obtendo as marcas necessárias para ir. Mas eu posso já citar o nosso maior nome, né, o Marcos Vinícius da Almeida, um rapaz de 17 anos, está fazendo 18 anos, e que, diga-se de passagem, atira poucos anos. Ele é o maior nome da arqueria no Brasil, do tiro com arco no Brasil. São Paulo. Ele do Rio de Janeiro. O Marcos Vinícius, ele foi medalha de prata no Mundial da Juventude, ele é realmente espetacular. Mas nós temos várias promessas, eu tenho uma colega de curso meu também, que é a Marina Caneta, tem muita gente aí que está bem posicionado para estar representando o Brasil. Então, temos sim. É um esporte que não é muito conhecido, a menos pelo cinema, né? Sim. Na verdade, o esporte em si, ele é pouco conhecido. O que se vê em critério de esporte é o que se vê nas Olimpíadas quando a emissora transmite. Então, para o senhor ter uma ideia, a última Olimpíada, como foi transmitida pela Record, a Record deu um espaço maior e chegou a transmitir embates de tiro com arco. Mas as outras emissoras maiores realmente nunca deram muita importância para o esporte. Então ele é pouco conhecido porque também é pouco incentivado. Esse é o ponto. E aqui no Vale nós temos arquerias? Sim, na verdade eu participo do grupo Arqueiros do Vale, que é um polo da Federação Field Brasil, que é ligada à IFAA Internacional, que aí nós temos 3 arquerias. Temos nossa aqui em Tremembé, que é a Arqueria Mantiqueira. Temos uma arqueria escola em Jacareí, que é a Fast Arrow. E temos um instrutor com uma escola em Campos do Jordão, que são Arqueiros da Montanha, né? Do Caio Marcondes. Então, nós começamos aqui a Fast Arrow mais ou menos no mesmo tempo e o Caio um pouco depois, mas já são 3 pontos de ensino, né? Porque alguém que quer partir para o tiro com arco como esporte, ele precisa se habilitar tecnicamente, né? O Fernando, para quem quer praticar tiro com arco, né? Uhum. Qual a idade? Se é só para homens? De forma alguma. É um esporte tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres se dão muito bem, inclusive. Temos grandes nomes mundiais. E a idade, o ideal para que se comece com o intuito de esporte e desenvolvimento é 12 anos. Né? A partir de 12 anos funciona muito bem. Não impede de começar antes, mas aí é uma coisa um pouco menos forçada. Que não vem qualquer idade, depende muito do tamanho do arco, a potência que o arco tem, né? Enfim. Mas é uma coisa que com menos de 12 anos aí o tipo de aula é diferente, é um pouco mais tranquilo, né? É uma atividade que requer concentração. Me diga a respeito. Então, o tiro com arco ele requer, ele inclusive é considerado, por exemplo, uma arte no Japão. É considerado uma atividade de meditação. Ele é considerado, ele faz bem para várias coisas. Ele desenvolve muito foco, ele desenvolve muito concentração, né? Disciplina é muito importante para o tiro também, então desenvolve,
né? Então é uma atividade que, como é muito gostoso de se praticar, principalmente adolescentes, que às vezes são muito ativos, né? Eles conseguem se disciplinar um pouco mais, né? Desenvolve muita concentração, né? Porque é uma coisa que, quando se quer buscar resultado, você tem que se dedicar, e dedicando tem que ter concentração, e isso reflete em outras áreas. Aqui na Arqueria Mantiqueira, você tem, estou vendo aqui meninos e adultos praticando, sendo instruídos. Tem alguma competição entre eles? Então, interno nós não fazemos competições, porque nós temos alunos de vários níveis, mas ainda poucos alunos, né? Infelizmente a gente tem uma certa dificuldade de estar divulgando, né, esse trabalho. Então nós temos ainda poucos alunos, e cada um num estágio diferente. Mas uma coisa que sempre a gente tenta fazer é juntar os alunos dessas três escolas e fazer ali um campeonatozinho, né? E eu também incentivo, quando chega no final do curso, o curso aqui, esse básico que eu falei, ele dura em torno de 4 a 5 meses, dependendo da evolução do aluno. Já no 4º mês já é possível dele participar de um torneio, de um indoor, que é só até 18 metros, né? Então eu incentivo, levo, né, eles para aprenderem. E o curso é muito dispendioso ou não? Não, de forma alguma. Ele hoje, por exemplo, com R$200 mensais, faz uma aula por semana com 2 horas de duração. O necessário para se absorver a técnica necessária e colocar em treinamento, né? Isso, como eu disse, dura lá 4, 5 meses, então quer dizer, não é tanta coisa pelo resultado que ele vai ter depois. Nós estamos vendo diversos tipos de arcos. Você vai explicar, mostrar para nós a diferença entre um e outro? Sim, podemos ir ali e eu mostro aí alguns tipos que nós temos. Fernando Henrique de Abreu, nós estamos aqui com 2 arcos. Você vai nos explicar a diferença, a composição, né, da confecção desses arcos, também a questão de quem é canhoto. Sim. Na verdade, o que muda, aqui eu tenho 2 tipos de arco. Um é considerado já um arco olímpico, porém sem os acessórios. O olímpico, ele leva aqui uma haste que é chamado de estabilizador, que vai bem aqui, né? E tem aqui onde vai uma mira, né? Fora outros detalhes que tem alguns outros acessórios que colocam aqui e tudo mais. E aí esse é um tipo recurvo olímpico, um arco recurvo, né? De madeira? Esse em especial, o punho é de madeira e as lâminas também, tá? Esse é um arco escola que ele leva madeira. E isso daqui, como é que chama? A corda, essa corda é de Dacron, que é um material sintético. Então, esse em específico é de madeira, mas tem muitos arcos que eles são o punho de alumínio e a lâmina de madeira. Aí a composição se faz, tem fibra de vidro, tem arco com material de carbono, né? Então, basicamente, esse aqui é de madeira, mas tem de outros materiais também. E a força? Então, aí é que está necessária para... aí é que está a questão de quem quer começar a tirar, né? Tem que se observar muito isso. Arcos nós temos desde 10 libras, 12 libras de peso de puxada, não só o peso dele, né? O peso de puxada, até arcos de 70 libras, né? E que de 70 libras não é qualquer um que puxa. Exige muito mais força. Muito mais força. Então não é um arco muito comum, né? Mas ele vai aí... Então nós temos aqui, por exemplo, arcos de 17 libras, nós temos arcos de 22 libras, de 24 libras, de 30 libras, né? Para o curso. Porque daí o aluno, ele entra, pega um arco bem mais leve, para não criar uma lesão muscular, né? Mas depois, com o tempo, ele passa com uma libragem um pouco maior, depois outra, até chegar no fim do curso, né? Vamos ver o outro. Esse aqui já é um arco mais tradicional, um arco totalmente de madeira. Esse em específico é de bambu, né? Só bambu. E aqui, o que seria a lâmina, tem outra madeira também.
Esse é um arco de uma peça só, ele não troca lâminas, né? Esse é um bem próximo de um longbow inglês, que é o arco usado nas guerras medievais, né? Então esse só é mesmo a composição dele de madeira e a corda, né? Esse é um arco ambidestro, enfim, é bem o que era usado antigamente. Você falou aí nas guerras medievais. Né? O arco e flecha, eu acho que foi uma das primeiras armas. Né? Sim, não só nas guerras, mas também o arco, ele remonta à antiguidade mesmo, né? Os homens da caverna usavam algo muito parecido com o arco para caça, né? Inclusive tem desenhos em cavernas aqui mostrando inclusive isso. Então usavam um arco, já era considerado um arco para caça, né? Depois, com o tempo, ele começou a ser usado inclusive como arma de guerra entre as tribos, enfim. Com a idade, ainda na idade antiga, né, já não pré-histórica, mas antiga, ele já era muito utilizado como arma de guerra. Na época da Idade Média, né, a Idade das Trevas, ele era a principal arma de guerra. Ele era considerado uma arma de artilharia, não era uma arma de combate corpo a corpo, como às vezes a gente vê nos filmes, né? Ele basicamente é uma arma de artilharia. Tinha aquelas legiões de arqueiros que ficavam na retaguarda e que se atirava, na verdade, para cima, uma quantidade absurda de flechas, e que chegava em quem estava avançando, né, na infantaria, no caso, do inimigo. Então ele era basicamente uma arma de artilharia, mas era uma arma pessoal também, quer dizer, ele sempre foi arma. Ele deixou de ser muito importante nas guerras com o advento da pólvora, né? Sim. Claro que aí foram criadas diversas armas de fogo e que aí perdeu-se o sentido de ter, mas por um bom tempo ainda houve um uso comum. Certo. E atualmente é mais para esporte. Então, o que aconteceu? Com o advento do uso de armas de fogo nas guerras, ele passou a ser um material de lazer e esporte. Então, por exemplo, em 1600 e alguma coisa já teve uma competição na Inglaterra, porque se tinha o uso, se tinha vontade de usar, e, né? Então, quer dizer, virou um esporte. E de lá para cá ele manteve em esporte, ou caça. Né? O Guilherme Tell. Bem por aí. Então vamos ver um outro arco. Sim. E também a seta, né? São setas? Flechas. Este arco, esse sim é um estilo longbow inglês, que é esse das guerras, né? Esse já é um arco um pouco mais elaborado. Ele tem várias camadas de madeira, inclusive com uma camada de carbono no meio, né? Veja que é um arco bastante simples, né? Ele não é recurvo, ele é um longbow inglês. E basicamente o que ele tem? Jacarta, tem algumas madeiras aqui, e aqui além de bambu, algumas outras madeiras e a fibra de carbono, né? Então ele é um arco um pouco mais potente, é um arco um pouco melhor acabado. O fabricante desse aqui é alemão, por exemplo, dá 30 anos de garantia. Você vê como eles levam muito a sério a fabricação do material, né? Esse em especial foi desenvolvido, né, foi desenhado e desenvolvido pelo Byron Ferguson, que é o maior nome da arqueria de exibição hoje em dia. É um americano de 66 anos e ele faz loucuras. Esteve no Brasil em 2012, foi a ocasião onde eu comprei esse aqui. E ele acerta uma aspirina no ar, a mulher dele joga aspirina e ele acerta uma aspirina pequenininha. Então, assim, da exibição ele é o grande nome atual. E usa um arco, ele mesmo desenvolveu. O arco dele é exatamente igual a esse aqui. Sem mira, sem nada. Né? Fernando, vamos ver aqui as flechas, né? Aqui a gente tem alguns tipos de flechas. Pega de alumínio, por favor. Essa daqui
É uma flecha atual de carbono, né? Ela é bastante resistente. A ponta é... Mas a ponta é uma ponta de treinamento. A ponta de flecha, ela é baseada num projétil de fuzil. O formato. Inclusive, algumas flechas eram feitas há um tempo atrás com o próprio. Né? Então a ponta de treinamento normalmente é essa daqui, que ela imita aí um projétil de fuzil. Nós temos outras pontas, né? Como uma ponta de field, que é essa daqui, que é um pouco diferente, né? E temos algumas pontas de caça, que aqui eu não tenho, né? Eu nem incentivo muito caça, é uma coisa que me... Enfim, é da minha queria a gente não incentiva, mas a ponta de caça é aquela mais conhecida, que ela faz uma seta mesmo aqui em cima, porque ela tem normalmente corte e facilita a entrada no animal para ir mais profundamente e matá-lo. Então essa eu não tenho para mostrar, mas existem pontas de caça. A terminação eu vejo que tem aqui uma diferença, né? Diferença nas terminações da seta. Prata também. Aqui são as penas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos... Pena mesmo ou é outra? Algumas são, né? Pena de aves. Aqui é pena de ave natural, porque essa é uma flecha de madeira, feita inclusive artisticamente. Nós temos um membro do nosso grupo aqui, o Alexandre, que faz lá de Jacareí, né? Inclusive é lá da Fast Arrow. Alexandre Borrego, ele faz uns serviços muito bonitos, né, artísticos. O José Luiz também, que é de lá, faz umas flechas muito bonitas. Então essa flecha, inclusive feita por ele para mim, é uma flecha de madeira. Essa flecha de madeira ela é usada para atirar com arco tradicional de madeira. Então numa competição, aí é bom para deixar bem claro, tem todos os tipos de arcos, só que são categorias diferentes. Então tem a categoria dos que atiram com arco de madeira, arcos históricos, que são bem simples e atiram com flecha de madeira. Tem umas que são arcos longbows, mas com esses materiais diferentes, e algumas outras com janelinha, que daí é outra categoria, também atira com madeira. E tem as outras categorias que pode usar até o arco olímpico ou composto, aqueles com roldanas, que aí eles usam o alumínio ou a fibra de carbono. Né? E aí para essas categorias que tem flechas de madeira, usa-se pena de ave. Isso aqui também é pena de ave natural, tá? Só ela é colorida e recortada. E que ave que é? Tem várias aves, né? Usa até cada um, na verdade isso é a escolha pela beleza da pena às vezes, né? São várias aves que usam. Esse aqui já é um tipo de pena que ela é sintética, né? Essa é mais utilizada para o tiro olímpico, o tiro com os arcos mais potentes, né? Então ela é um material sintético e já vem no formato que se pede, né? Isso aqui, o de pena de ave, a gente pode cortar como quiser. Fernando, o porta-flechas, como é que chama isso daí? Isso chama aljava. A aljava é o que suporta as flechas. A gente usa ou aqui lateralmente, né? Como podem notar os alunos, eles usam a aljava lateral, mas também é muito conhecido a aljava de costas. Né? Então o que a gente vê inclusive muito nos filmes, principalmente esses medievais, são as aljavas nas costas, que daí coloca-se as flechas e puxa a flecha daqui para atirar, né? Mas o mais usado nas competições é a lateral, embora o de costas seja o mais romântico delas, é o mais usado no cinema e tudo mais, né? Então, Fernando, você foi atraído para o tiro com arco? Sim. Desde menino? Sim, eu tinha uma vontade tremenda de atirar. Na verdade, eu sempre brinquei com os brinquedos. A gente sempre faz aquele arco com bambu, né? Mas muito rudimentar, né? E a gente sempre brincou, né? Só depois de um tempo que aquilo já passa a ser uma coisa meio fora. E depois eu queria comprar um arco, mas eu achava que era uma coisa muito cara, né? Uma coisa muito difícil. Eu achava difícil de aprender. Na verdade foi quando adulto que eu tive condição de fazer em São Paulo esse curso. É perigoso? Eu não posso dizer que não, Lamarck, porque é o seguinte, o tiro com arco, o principal para se
praticar é ter muita consciência. Observar as regras. Justamente. Então o que acontece? Tem que ter um arco próprio, com um material próprio, e não se pode atirar em todo lugar. Né? Tem relatos, inclusive ultimamente, né, há poucas semanas, teve um caso, né, de uma mulher que foi atingida dentro de um ônibus. Era uma pessoa destreinada, atirando no quintal de casa, que acabou atirou errado, passou por cima do muro e atingiu alguém. Isso é perigosíssimo. Muita gente compra um arco, porque você em algumas lojas de esporte chega a encontrar alguns arcos, e vai atirar em casa, põe algum material fofo lá para atirar, só que sempre há a possibilidade da flecha resvalar. A possibilidade de você errar o tiro e ir para cima ou para lateral, e pode ter algum perigo, né? Um local adequado, como você pode ver aqui, como é que chama? Stand? É um stand. É um stand. E vamos mostrar então a empunhadura aqui do aluno. Vamos lá. Um material, um espaço como esse, nós, por exemplo, aqui, embora seja um espaço aberto, que não tenha pessoas passando, ainda assim tivemos que ter algum cuidado de fazer um anteparo lá atrás. Errou aqui, vai acertar o verde, que é o anteparo natural das flechas. Errou o verde, a flecha no máximo para lá no que a gente simulou como um barranco, né? Uma das características importantes aqui da arqueria mantiqueira é que nós tentamos manter o espaço o mais natural possível, para ver esse link, né, essa ligação com a natureza, né? Como os torneios que a gente mais participa são no meio do mato, a gente aqui tenta manter o mais natural possível. Então a gente lá atrás simulou o anteparo, lá nós simulamos como um barranco, que é o que nós vamos encontrar no torneio, né? Então a gente faz aquilo lá porque errou o alvo, acerta o anteparo. Errou o anteparo, no máximo para lá, não tem perigo algum. Vamos mostrar que não é a seta ou a flecha que você puxa, não é a flecha que você puxa e dispara. Explica para nós aí. Então, aqui, na verdade, há muito desse engano. Quando a gente faz, como eu disse, rudimentar, quando criança, a gente vê, até porque a gente já viu alguma vez algum índio ou algum arqueiro montado, né, os mongóis, por exemplo, eles atiram assim. Só que eles não estão puxando a flecha, no caso dos mongóis, no caso do arco de montaria. Eles têm um anel que pode ser de chifre, enfim. E esse anel encaixa aqui e ele faz assim para puxar o dedo. Então ele ainda está puxando só a corda, como eu estou fazendo aqui. E aí quando ele relaxa, o anel solta e vai. E por a gente ver em filmes e tudo mais puxando desse jeito, convencionou-se a pensar que está segurando a flecha. Pega uma flecha aqui. Então aqui, né, nós colocamos a flecha aqui, já nós vamos ver um deles lá atirando. Esse barulhinho é que ela está aqui. Então a gente puxa com 3 dedos aqui. Eu não vou puxar aqui por questão de segurança. Mas 3 dedos ou embaixo, que é a puxada Apache, que se chama, ou com um em cima, que é a puxada Mediterrânea. Então vamos ver lá o arqueiro lá. Lá. Ele tem inclusive uma proteção para os dedos? Todos têm. Ou uma luva, como é o caso do Fabiano ali no canto, ou uma dedeira, que a gente chama um tab, que é no caso aqui do Mário. Visto que eles puxam a corda, a flecha está presa na corda, né? Não se toca na flecha, até porque isso desvia um pouco o tiro, né? Ele puxa com o braço esticado e puxa até o canto da boca, mantendo o braço que está puxando a corda na mesma direção da flecha. O braço passa a ser uma continuidade da flecha. Bom, aqui é uma instrução, mas o alvo tem seus círculos e cada círculo tem uma pontuação? Sim. Os alvos têm alguns alvos diferentes. Nós temos alvos concêntricos, como esse. Né?
que o centro, nesse caso é um alvo de indoor, o centro vale 5 pontos e cada círculo daquele entorno vai valer um ponto a menos. Então é de 1 a 5. Nós temos os alvos mais conhecidos, são aqueles coloridos, né, que são dos olímpicos. Eles vão de 1 a 10, também concêntrico e com as cores, né, amarelo, azul, preto, né, e branco. E nós temos em algumas atividades, alguns torneios, o que se chama field de caça, que simula a caça. Então são alvos de papel com um desenho de um bicho e uma área, um círculo, mostrando onde seria um tiro mortal e onde seria um tiro de ferimento, né? Então também tem pontuações diferentes, né? Cada tipo, um indoor ou um outdoor ou um field tem as pontuações específicas. Quanto a outra coisa muito importante para se ter um arco, não é só ter o arco e as flechas. É importante muito com relação à segurança, que o senhor tinha me perguntado, não só a segurança dos outros, mas também a gente tem que se cuidar. Então tem alguns tipos de protetores de braço, porque a corda, quando a gente atira, a corda ela chega a bater no antebraço. Então nós temos protetores de vários tamanhos e tipos, né? Uns mais evoluídos vão usar um pequenininho assim. Tem esse aqui, é um protetor mais tradicional, que é de couro. Então aí entra também a questão de estética, né? Mas é importante sempre ter um protetor de braço, tá? Porque a corda ela sempre bate aqui. Ricochete da corda. Isso, ricochete da corda. Aí para a mão nós temos alguns protetores também, para o dedo que puxa a corda. Lembra que eu puxo com 3 dedos? Então nós temos a dedeira, que é isso aqui, né, onde a corda vai aqui, porque se a gente começa a tirar muito, o dedo começa a ficar dolorido, né, e fica até amortecido. Então a gente usa esse couro para pegar na corda aqui, tá? Ou então nós usamos luvas, né? No caso dessa daqui, a gente veste aqui e estamos protegidos, né? E tem alguns outros, vários modelos que aí é questão também meramente estética, como essa daqui que também é só colocar os dedos aqui, porque o que se busca proteger é só onde o contato da corda com o dedo, né? E coloca aqui na mão. Então isso é muito importante, isso aqui principalmente é muito importante. E aqui porque vai sentir mesmo o dedo ficar dolorido, né? Esse é o kit básico de um arqueiro: protetor de braço, protetor de dedo, arco e flecha. E o alvo? E o alvo, um local adequado para se atirar, né? Como eu disse, um local que não tenha possibilidade de passar alguém na frente, nem que tenha um muro, alguém que passe atrás desse muro, como uma rua, por exemplo. Tem muita gente que atira no corredor de casa, gente. É um perigo tremendo. Porque o melhor dos atiradores, um dia ele dá uma tremidinha e uma flecha vai para cima. Vai acertar alguém. Pode acertar alguém. Pode. Então um local adequado é essencial. Depois de uma sessão aí já é um controle do instrutor, né? Porque assim, ali eu tenho alguns dados do aluno, né? E a gente vai controlando a quantidade de tiros que se dá e a evolução que se tem disso. E eu vou fazendo umas anotações do que tem que ser desenvolvido. Depois de um certo tempo, tem umas anotações de pontuação. A gente faz aqui uma simulação de uma competição indoor, em que nesse caso o indoor da Field são 12 séries de 5 tiros, e a gente vai montando ali a pontuação e ver o resultado para ver a evolução do aluno, né? Então por isso que se faz essas anotações. Então a pontuação
Então, a pontuação, como eu disse, tem vários tipos de alvos, né? Esse aqui é um alvo padrão de indoor, 40 centímetros, né? E tem aqui dois tipos. Esse aqui de uma federação, aquele de outra. Aqui no indoor se conta 1, 2, 3, 4 ou 5 pontos. Esse círculo menor dentro dos 5 pontos, ele serve às vezes para desempate, é o X, né? Vale 5 pontos, mas um critério de desempate, quem acertou aqui vale mais que outro, né? Esse outro alvo aqui, nós temos o mais conhecido deles, né? Que vai a pontuação de 1 a 10, né? Esse é o alvo usado olímpico, inclusive, só que esse num tamanho diferente. A 70 metros se usa um alvo bem grande, 1,20 m de diâmetro. Então aqui o 10, o 9, o 8, 7, 6, 5 e assim por diante, né? É outro tipo de contagem, né? O que se visa é acertar o máximo no centro, porque daí a soma da pontuação dá uma pontuação melhor no resultado final. Tá apertando? Não, tá bom. Tá bom assim? Dedeira. Dedeira é isso aqui. Dedeira. O senhor é destro? Destro. Destro. Então aqui, ó, esse dedo aqui, isso aqui vai ficar entre esses dois dedos. O senhor vai puxar só com esses 3 dedos, e o mindinho e o polegar, faz isso daqui, ó. Um no outro, tá? Tá bom aí. Vai puxar com esses 3 dedos, imediatamente abaixo da flecha, tá? Cadê o arco? Tá aqui. Desce uma flecha pra mim, vamos fazer exatamente assim. Não precisa fazer força. Como é que o senhor vai fazer? Fica de frente pra mim. Na verdade a gente não fica de frente pro alvo, a gente fica perpendicular a ele. Então fica bem de frente pra mim, isso, e com o braço na direção do alvo, tá? Não move o tronco pra frente, é desse jeito. Você vai puxar a corda até chegar o dedo médio no canto da boca. Tronco pra lá. Isso, exatamente. Vai virar só a cabeça pra lá e puxa até o dedo médio tocar o canto da boca. Você não vai tentar mirar em nada aqui, vai olhar só no vão dessa janela aqui, em algum momento, a parte branca do alvo ali, tá? Então os 3 dedos, pode unir o polegar, um dos dois acho que é melhor. Vai até a primeira falange aqui, isso, e puxa com o braço reto até tocar o canto da boca, pode ir. Puxa, pode puxar. Então, levanta aqui um pouquinho, olha lá pro alvo, puxa o quanto você conseguir. E dá um pouquinho para baixo aqui. Pode soltar, pode soltar. Olha lá, foi do lado do centro. Primeiro vai. Isso, coloca o braço esticado, isso. Os 3 dedos, o mindinho, deixa lá para trás, isso. Levanta aqui, vem até o canto da boca, olhando lá pro alvo. Pode levantar um pouco mais aí. Isso! Um pouco mais para baixo aqui. Vai para ver. Ó! Ó! Muito bom! Tá no... contornando ali o centro. De novo, caminho. 3 dedos, no 4, olha lá pro centro, mantém o foco no centro, no vão aqui, e puxa o que der aí. Ó, Robin Hood, cara.
Que isso, cara, é um power builder. Olha um. Coronel, tá em cima do X. Bem, amigos da TV Cidade, estamos encerrando aqui na Arqueria Mantiqueira, em Tremembé, com o instrutor do tiro com arco, o Fernando Henrique de Abreu. Fernando, muito obrigado então pela explicação, pela demonstração aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Lamarck, de poder estar divulgando um pouco essa atividade, né, esse esporte, essa arte, para o pessoal aqui da nossa região. Que nós temos um problema aqui no Brasil de ser muito pouco conhecido, o acesso aos equipamentos às vezes é um pouco complicado também, mas nada como ter uma arqueria, uma escola perto da gente para a gente criar hábito, criar o gosto e aprender e ir para frente e de repente quiçá tornar um atleta ranqueado, um atleta talvez olímpico, por que não? Então a gente está nessa batalha. Um dos motivos de nós abrirmos a Arqueria Mantiqueira é de estar fomentando o esporte e estar buscando essa garotada, como vocês viram aqui hoje, de estar começando a criar gosto pela coisa e desenvolver. Quem sabe um dia ser um atleta de alto rendimento, né? Enfim. Então é um primeiro passo. E a gente vai seguir firme e fortes aí para estar fazendo cada vez mais a nossa região ter mais arqueiros, né, mais praticantes do esporte. Eu agradeço essa oportunidade de estar colocando. Quem quiser conhecer, nós temos por enquanto uma página no Facebook que é a Arqueria Mantiqueira. Pode entrar em contato também, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa. Eu atendo diretamente meu celular 991637877. A gente sempre está tirando dúvida do pessoal aí com relação ao esporte, com relação à atividade. E quem também quiser aprender, estamos de portas abertas aqui, a gente pode marcar. E para conhecer esse esporte que é, no mínimo, apaixonante. Obrigado, Fernando, e parabéns pelo empreendimento aqui em Tremembé. Obrigado mesmo.